Durante anos, o caso do voo 317 foi considerado um dos maiores mistérios da aviação. O avião desapareceu durante uma tempestade sobre o Oceano Atlântico, sem deixar nenhum sinal de destroços, nenhuma chamada de emergência e nenhum sobrevivente encontrado. As buscas duraram semanas, mas a aeronave simplesmente sumiu como se nunca tivesse existido. A única coisa que permaneceu foi uma pergunta que ninguém conseguiu responder: o que aconteceu nos últimos minutos antes do desaparecimento? 15 anos depois, uma equipe de investigação encontrou algo impossível no fundo do oceano. Entre os destroços de uma aeronave coberta por uma camada de ferrugem e corais, estava a caixa preta do voo 317, o objeto que poderia finalmente revelar a verdade sobre aquela noite. O responsável por analisar a gravação era Daniel Martins, um especialista conhecido por recuperar áudios de acidentes aéreos. Ele já tinha ouvido centenas de gravações de momentos de desespero, falhas mecânicas, pedidos de socorro e os últimos segundos de vidas perdidas. Mas quando recebeu aquela caixa preta, percebeu algo estranho. Apesar de ter passado 15 anos no fundo do mar, o equipamento estava completamente intacto. Nenhuma peça danificada. Nenhuma falha no sistema. Era como se tivesse sido retirada do avião naquele mesmo dia. Os técnicos iniciaram a reprodução do áudio esperando encontrar o padrão comum de um acidente. A gravação começou normalmente. O som dos motores, a comunicação entre os pilotos e os avisos dos instrumentos apareciam perfeitamente. Durante os primeiros minutos, tudo parecia uma viagem comum. O comandante informava a altitude, o copiloto verificava os controles e os passageiros permaneciam tranquilos. Até que, de repente, uma interferência surgiu no áudio. Um som estranho começou a aparecer no fundo da gravação. Não parecia uma falha no rádio. Era algo parecido com uma respiração próxima ao microfone da cabine. Daniel aumentou o volume e escutou atentamente. Por alguns segundos, não havia nada além de ruídos. Então uma voz baixa apareceu. "Capitão, não abra a porta." Daniel parou a gravação imediatamente. A frase não fazia sentido. A porta da cabine só poderia ser aberta pelo lado de dentro e não havia nenhum registro de outra pessoa autorizada dentro daquele espaço. Ele chamou a equipe técnica e pediu que verificassem novamente o arquivo. Todos confirmaram a mesma coisa. Aquela voz realmente estava na gravação. Eles continuaram ouvindo. Alguns minutos depois, os pilotos começaram a demonstrar preocupação. O comandante perguntava quem estava falando pelo rádio, mas ninguém respondia. O copiloto dizia que os instrumentos estavam funcionando normalmente, porém o avião parecia estar perdendo velocidade sem nenhuma explicação. Então aconteceu algo ainda mais assustador. A voz desconhecida voltou a aparecer. "Vocês não deveriam ter encontrado a caixa." Daniel sentiu um arrepio. Aquela frase não parecia fazer parte de uma conversa dentro do avião. Parecia uma mensagem deixada para quem encontrasse o áudio anos depois. A equipe decidiu avançar a gravação até os últimos minutos antes da queda. O som ficou cada vez mais perturbador. Os passageiros começaram a gritar ao fundo. Alarmes disparavam na cabine. O comandante tentava controlar o avião enquanto dizia que algo estava errado. Mas então Daniel percebeu um detalhe que mudou completamente a investigação. No meio do caos, o piloto falou uma frase que ninguém esperava ouvir. "Eu consigo ver as luzes da cidade." Todos ficaram confusos. O avião havia desaparecido sobre o oceano. Não existia nenhuma cidade próxima daquela rota. Os registros mostravam que a aeronave estava centenas de quilômetros distante de qualquer território. O comandante continuou falando. "Não pode ser. Essa cidade não deveria estar aqui." A gravação ficou silenciosa por alguns segundos. Então uma nova voz apareceu. Uma voz masculina, calma, dizendo: "Vocês já passaram por isso antes." Daniel congelou. Ele pediu para voltarem o áudio. A frase se repetiu. "Vocês já passaram por isso antes." Os investigadores começaram a comparar os dados do voo.
descobriram algo assustador. 15 anos antes do desaparecimento do voo 317, outro avião havia registrado uma comunicação quase idêntica antes de sumir durante uma tempestade na mesma região. A diferença era que aquele acidente nunca havia sido solucionado porque nenhuma gravação foi encontrada. A equipe decidiu analisar os últimos segundos do áudio. Foi quando Daniel ouviu algo que fez seu sangue gelar. Antes da queda, o comandante começou a falar desesperado. Tem alguém aqui dentro, mas não está no avião. Logo depois, todos os sons desapareceram. Por quase 10 segundos, só existia silêncio. Até que uma voz surgiu. Mas dessa vez não era uma voz desconhecida. Era a voz de Daniel. O investigador ouviu sua própria voz gravada 15 anos antes dizendo: "Se você está ouvindo isso, não termine o áudio." A sala inteira ficou em silêncio. Ninguém entendia como aquilo era possível. Daniel nunca tinha estado naquele avião. Nunca tinha participado daquela investigação. Nunca tinha falado aquelas palavras. Mas a gravação continuava. Sua própria voz voltou a aparecer. "Eu tentei impedir que vocês encontrassem a caixa preta." Daniel se afastou dos equipamentos assustado. Então veio a última frase registrada no áudio. Uma frase que não estava no relatório oficial. Uma frase que ninguém conseguiu explicar até hoje. A voz de Daniel dizia: "Porque agora que vocês ouviram, o voo 317 encontrou vocês." Naquele momento, todas as telas da sala de investigação apagaram. A caixa preta, que estava desconectada de qualquer fonte de energia, começou a transmitir novamente. E o áudio recomeçou do início. Mas dessa vez havia uma diferença. No fundo da gravação, entre os sons dos motores e dos pilotos conversando, era possível ouvir uma nova pessoa respirando. Alguém que não estava no avião. Alguém que parecia estar dentro da sala. Na manhã seguinte, os investigadores encontraram a sala vazia. A caixa preta permanecia sobre a mesa. O relatório final dizia apenas uma coisa: a gravação do voo 317 continua sendo reproduzida. O último áudio ainda não terminou. O oceano guarda segredos que nunca deveriam ser descobertos. Durante décadas, milhares de objetos desapareceram nas profundezas, levados pela escuridão, pela pressão e pelo tempo. Mas alguns acreditam que certas coisas não desaparecem por acaso. Elas apenas esperam o momento certo para serem encontradas. Miguel Duarte era um mergulhador especializado em localizar destroços de embarcações e aeronaves desaparecidas. Durante anos, ele explorou regiões profundas do oceano em busca de peças perdidas de acidentes antigos. Para ele, cada objeto encontrado no fundo do mar carregava uma história esquecida. Mas em uma missão próxima a uma área conhecida por diversos desaparecimentos, ele encontrou algo que mudaria sua vida para sempre. Naquele dia, Miguel desceu mais de 300 metros abaixo da superfície. A visibilidade era quase zero. Apenas o feixe de sua lanterna cortava a imensa escuridão ao redor. Enquanto avançava entre rochas e destroços espalhados pelo fundo do oceano, percebeu algo estranho preso entre as estruturas metálicas enferrujadas. Era uma parte de uma aeronave. Miguel se aproximou lentamente. O pedaço do avião estava coberto por algas e marcas do tempo, mas ainda era possível identificar algumas letras quase apagadas na fuselagem. Aquele avião não deveria estar ali. Ele verificou os registros da região e descobriu que nenhum acidente aéreo havia sido registrado naquele local. Não existia nenhum desaparecimento oficial, nenhuma busca, nenhum relatório. Era como se aquele avião nunca tivesse existido. Curioso, Miguel continuou explorando o local e encontrou algo ainda mais estranho: uma caixa preta presa dentro da cabine destruída. Normalmente, depois de anos no fundo do mar, uma caixa preta estaria completamente danificada. Mas aquela parecia nova. O metal não tinha sinais de corrosão e o indicador de funcionamento ainda piscava lentamente, como se estivesse esperando alguém encontrá-la. Miguel levou o equipamento para a superfície e entregou aos especialistas. Todos ficaram intrigados. Depois de analisarem os dados, descobriram algo impossível.
A caixa preta pertencia ao voo 802. O problema era que o voo 802 nunca havia caído. De acordo com os registros oficiais, aquela aeronave pousou normalmente em um aeroporto internacional 22 anos antes. Todos os passageiros desembarcaram. Todos os tripulantes foram encontrados vivos. Mas então por que a caixa preta daquele avião estava no fundo do oceano? A equipe decidiu ouvir a gravação. Nos primeiros minutos, tudo parecia normal. Os pilotos conversavam sobre o voo, verificavam os instrumentos e faziam procedimentos comuns. Os passageiros estavam tranquilos. Nada indicava problemas. Até que, aproximadamente 1 hora depois da decolagem, uma voz apareceu no rádio. Uma voz que ninguém reconheceu. Vocês precisam pousar antes que eles percebam. O comandante perguntou quem estava falando. Não houve resposta. Alguns segundos depois, a voz voltou. Eles já sabem que vocês estão aqui. Os investigadores acreditaram que poderia ser algum tipo de interferência no rádio. Mas então os pilotos começaram a demonstrar medo. O comandante perguntou: quem está sentado no assento 14A? O copiloto respondeu: ninguém. Esse assento está vazio. Então uma terceira voz surgiu dentro da cabine. Uma voz de mulher. Eu estou aqui desde o começo. Os pilotos ficaram em silêncio. A gravação registrou passos dentro do avião. Mas ninguém estava andando. Depois disso, os passageiros começaram a gritar. A tripulação tentava entender o que estava acontecendo, enquanto os instrumentos da aeronave começavam a apresentar falhas. Então veio a parte mais assustadora. O comandante disse: estamos vendo terra. O copiloto respondeu: isso não é possível. Estamos sobre o oceano. Alguns segundos depois, o piloto falou algo que fez todos os investigadores ficarem em silêncio. Essa não é a nossa rota. O avião parecia ter chegado a um lugar que não existia nos mapas. Na gravação, os passageiros começaram a perguntar por que o avião estava descendo. Alguns diziam estar vendo uma cidade através das janelas. Uma cidade completamente iluminada no meio do oceano. Então uma voz masculina apareceu entre os passageiros. Uma voz calma. Uma voz que parecia saber exatamente o que estava acontecendo. Não olhem para fora. Mas já era tarde. O som de gritos tomou conta da gravação. Durante quase 2 minutos, apenas ruídos e pedidos de socorro eram ouvidos. Até que tudo ficou em silêncio. Então uma última mensagem apareceu. Não era do piloto. Não era de nenhum passageiro. Era uma voz desconhecida dizendo: agora podemos voltar. A gravação terminou. Os especialistas ficaram confusos. Se aquele avião realmente pousou como diziam os registros, por que a caixa preta mostrava algo completamente diferente? Miguel começou a investigar por conta própria. Ele descobriu algo assustador. Todos os passageiros daquele voo tinham uma coisa em comum. Anos depois do suposto pouso, cada um deles desapareceu misteriosamente. Sem explicação. Sem rastros. Como se nunca tivessem existido. Miguel voltou ao local onde encontrou os destroços para tentar descobrir mais respostas. Durante o mergulho, encontrou algo que não estava nos primeiros registros. Uma janela intacta da aeronave. Quando iluminou o interior, viu algo impossível. Havia marcas de mãos no vidro, mas elas estavam do lado de dentro. Miguel se aproximou lentamente. Então seu rádio começou a emitir um som. Uma gravação antiga começou a tocar. Era a mesma caixa preta, mas agora havia uma nova mensagem. Uma mensagem que não existia antes. A voz dizia: você encontrou o avião porque era o próximo passageiro. Miguel tentou subir rapidamente, mas percebeu algo estranho. No fundo do oceano, entre os destroços, havia um novo objeto. Uma segunda caixa preta, com uma etiqueta escrita à mão. Voo 803, gravação iniciada após o desaparecimento de Miguel Duarte. Naquele momento, o mergulhador percebeu que o avião encontrado não era apenas um destroço perdido.
Era uma armadilha. E a Caixa Preta nunca esteve esperando para contar o que aconteceu naquele voo. Ela estava esperando alguém ouvir. Porque algumas gravações não registram o passado. Algumas gravações registram o futuro. Durante 6 anos, o voo 604 foi considerado um dos maiores mistérios da aviação. O avião desapareceu durante uma tempestade e nunca mais foi encontrado. Nenhum destroço, nenhum sinal de emergência, nenhuma explicação. Até que uma equipe de pesquisadores encontrou uma parte da aeronave enterrada no gelo de uma região isolada. Dentro dos destroços estava a caixa preta do avião. O mais estranho era que, mesmo depois de 6 anos congelada, ela continuava funcionando perfeitamente, como se tivesse sido ativada naquele momento. O investigador André Vasconcelos recebeu a missão de ouvir o áudio e descobrir o que realmente aconteceu naquele voo desaparecido. Quando André iniciou a reprodução, esperava encontrar os últimos minutos antes da queda. Mas algo estava errado. A Caixa Preta havia registrado 30 horas de áudio, algo impossível para aquele equipamento. A gravação começava antes mesmo da decolagem e continuava muito depois do desaparecimento do avião. Durante a análise, os investigadores perceberam que a aeronave havia seguido uma rota impossível, ficando parada no ar por vários minutos sem cair ou avançar. Então uma voz desconhecida apareceu na gravação dizendo: "Vocês não pousaram." Os pilotos perguntaram quem estava falando, mas a resposta deixou todos assustados: "Alguém que já esteve aqui." Enquanto continuavam ouvindo o áudio, os investigadores perceberam algo estranho. Os passageiros não pareciam assustados, mesmo sabendo que estavam em uma situação impossível. Eles conversavam calmamente, como se já soubessem o que iria acontecer. Uma mulher perguntou quanto tempo faltava e o comandante respondeu sem entender: "Para quê?" Então ela disse uma frase assustadora: "Para percebermos que nunca saímos do lugar." André começou a suspeitar que o voo 604 não havia desaparecido no espaço, mas em algum lugar onde as regras normais do tempo não funcionavam. Nos minutos finais da gravação, algo ainda mais assustador aconteceu. Os pilotos começaram a ouvir suas próprias vozes sendo repetidas por alguém dentro da cabine. A voz desconhecida copiava cada palavra com alguns segundos de atraso. Mas então ela falou algo que nenhum dos pilotos havia dito ainda. Se encontrarem essa gravação, significa que nós nunca pousamos. Os investigadores perceberam que aquela mensagem parecia ter sido deixada para eles. Mas antes que desligassem o áudio, o comandante disse algo que fez todos congelarem. "Tem alguém ouvindo nossa gravação?" André ficou assustado quando ouviu a resposta do copiloto na gravação. Ele perguntou: "Como você sabe?" E então o comandante respondeu: "Porque ele acabou de responder." Naquele momento, uma nova voz surgiu no áudio. Mas ela não pertencia ao avião. Era uma voz que parecia estar fora da gravação. Ela disse: "Eu estou esperando vocês terminarem de ouvir." Então algo impossível aconteceu. A Caixa Preta começou a registrar sons do próprio laboratório, incluindo a voz dos investigadores analisando o arquivo. Ela estava gravando o presente. No final da gravação, a própria voz de André apareceu dizendo uma frase que ele ainda não havia falado: "Não desligue o equipamento." Assustado, ele percebeu que a Caixa Preta estava mostrando acontecimentos antes deles acontecerem. Logo depois, todas as luzes do laboratório se apagaram e o som dos motores do voo 604 começou a ecoar pelo local. Os equipamentos registraram uma transmissão de rádio vinda do avião desaparecido há 6 anos. A mensagem dizia apenas: "Estamos prontos para pousar." No dia seguinte, o caso foi encerrado, mas uma última gravação permaneceu escondida. Nela, o comandante dizia: "Da próxima vez, não procurem pelo avião, procurem por quem está dentro dele." Após um acidente aéreo misterioso, o investigador Lucas Ferreira recebe a Caixa Preta do voo 229 para descobrir o que causou a queda. A gravação começa normalmente, com os pilotos seguindo os procedimentos de voo. Porém, alguns minutos depois, um som estranho aparece ao fundo. Uma voz feminina sussurra pedindo ajuda: "Por favor, abram a porta." O problema é que nenhum passageiro ou membro da tripulação estava registrado dentro da cabine.
Lucas verifica a lista de passageiros, mas não encontra nenhuma mulher que corresponda àquela voz. Mesmo assim, a gravação prova que alguém estava naquele avião. Os investigadores continuam ouvindo o áudio e percebem que a mulher parece estar dentro do avião desde o início do voo. O comandante começa a ouvir sons de passos próximos à cabine e pergunta se algum passageiro precisa de ajuda. Nenhuma resposta aparece. Então a voz feminina volta e diz algo assustador: "Eu estava aqui antes de vocês." A tripulação verifica todos os passageiros, mas ninguém está fora do lugar. Até que uma comissária informa algo impossível. Existe uma mulher sentada no último assento do avião, mas ela não sabe quem é. A comissária tenta conversar com a passageira desconhecida e pede seus documentos. A mulher responde: "Você já viu meu documento antes." Quando perguntam quando, ela responde: "No acidente anterior." Os investigadores começam uma busca e descobrem que 20 anos antes outro avião desapareceu naquela mesma região. Entre os passageiros estava Helena Duarte, uma mulher que morreu naquele acidente. Ao comparar registros antigos, eles percebem algo impossível. A voz da caixa preta pertence exatamente a Helena. Uma passageira morta há 2 décadas estava dentro de outro avião. Na gravação, Helena revela algo assustador aos pilotos: "O avião não está caindo, estamos voltando." A tripulação tenta entender o que ela quer dizer, mas os instrumentos começam a falhar e todos os sons dos passageiros desaparecem. É como se o avião inteiro tivesse ficado vazio em poucos segundos. Então Helena fala algo ainda mais perturbador: "Estamos voltando para o momento em que tudo aconteceu." Os investigadores percebem que o voo 229 pode estar preso em algum tipo de repetição, revivendo o mesmo momento de uma tragédia antiga. Nos últimos minutos da gravação, Helena parece perceber que alguém está ouvindo o áudio anos depois. Ela diz: "Se vocês encontraram essa caixa preta, significa que vocês também estão presos." O comandante então começa a gritar dizendo que existe alguém sentado no lugar dele. Quando perguntam quem é, ele responde: "Ela está usando meu uniforme." Logo depois, Helena diz uma frase assustadora: "Agora eu posso pousar." A gravação termina, mas a caixa preta cria automaticamente um novo arquivo que não existia antes. Lucas abre o novo arquivo e descobre algo impossível. A gravação mostra sons da própria sala de investigação, registrando os investigadores alguns minutos no futuro. Então a voz de Helena aparece novamente dizendo: "Obrigada por encontrarem minha gravação. Agora falta apenas encontrar meu avião." No dia seguinte, a sala é encontrada vazia, mas a caixa preta continua funcionando. Um novo desaparecimento é registrado: o voo 230, o avião de Lucas Ferreira. Dentro da caixa preta encontrada no local, uma nova voz aparece pedindo ajuda: "Por favor, abram a porta." E dessa vez, a voz não era de uma passageira desconhecida. Era a voz do próprio investigador. Depois da queda. Existem gravações que servem para revelar a verdade sobre uma tragédia. Elas mostram os últimos momentos de uma viagem, as decisões dos pilotos e os acontecimentos que levaram a um acidente. Mas algumas gravações parecem ter outro propósito. Elas não registram apenas o que aconteceu. Elas mostram algo que nunca deveria ter sido encontrado. O investigador Rafael Mendes trabalhava há mais de 10 anos analisando caixas pretas de aeronaves desaparecidas. Seu trabalho era ouvir os últimos sons de voos que terminaram em tragédias e tentar encontrar respostas para as famílias das vítimas. Mas nenhum caso havia preparado Rafael para o voo 711. O avião desapareceu durante uma viagem noturna sobre uma enorme área de floresta. O piloto enviou uma última mensagem informando que enfrentava uma forte tempestade e que tentaria realizar um pouso de emergência. Depois disso, a comunicação foi interrompida. O avião sumiu dos radares. Durante semanas, equipes de resgate procuraram pelos destroços, mas não encontraram absolutamente nada. Nenhuma peça, nenhum corpo, nenhum sinal da aeronave. Até que, 3 meses depois, um grupo de exploradores encontrou algo no meio da floresta. Era uma parte do avião. Mas havia algo estranho. O local onde os destroços estavam não fazia sentido. Pelos cálculos da rota,
O avião deveria ter caído a centenas de quilômetros dali. Quando os investigadores chegaram ao local, encontraram a caixa preta presa entre os destroços. Ela estava intacta. Rafael recebeu o equipamento e iniciou a análise. Ele esperava ouvir gritos, alarmes e os últimos segundos de uma queda. Mas a gravação começou de uma maneira completamente diferente. Os passageiros estavam conversando normalmente. O avião parecia ter pousado com segurança. O comandante dizia: "Senhores passageiros, permanecemos no solo até que a tempestade passe." Rafael ficou confuso. O relatório oficial dizia que o avião nunca pousou. Ele continuou ouvindo. As horas seguintes da gravação mostravam os passageiros esperando dentro da aeronave. Alguns reclamavam do calor. Outros perguntavam quando a equipe de resgate chegaria. Tudo parecia indicar que eles haviam sobrevivido ao acidente. Então uma passageira perguntou: "Por que ninguém veio buscar a gente ainda?" O comandante respondeu: "Eles sabem onde estamos." Mas alguns minutos depois, outro piloto disse algo assustador: "A torre de controle não responde." A equipe de investigação ficou confusa. Se o avião havia pousado, por que ninguém conseguia encontrá-los? Rafael avançou a gravação. Depois de algumas horas, os passageiros começaram a perceber que algo estava errado. A comida estava acabando. As baterias dos celulares estavam descarregadas. E nenhum sinal de resgate aparecia. Então um passageiro encontrou algo dentro da cabine. Um celular. Mas aquele celular não pertencia a ninguém do voo. Ele estava ligado. Quando abriram o aparelho, havia apenas um vídeo salvo. Rafael ouviu o som da gravação. Era uma pessoa correndo desesperada por uma floresta. A voz dizia: "Se você encontrou esse telefone, significa que o avião ainda não caiu." Os investigadores ficaram em silêncio. A voz continuou: "Não deixe ninguém sair da aeronave." O vídeo terminava naquele momento. Mas dentro da caixa preta, os passageiros começavam a assistir ao mesmo vídeo. Eles ouviram exatamente a mesma mensagem. O comandante perguntou: "Quem gravou isso?" Ninguém respondeu. Então uma voz apareceu no fundo da gravação. Uma voz que não pertencia a nenhum passageiro. "Eu gravei." Todos ficaram em silêncio. O comandante perguntou: "Onde você está?" A resposta veio alguns segundos depois. "Dentro da floresta." Um passageiro olhou pela janela e viu algo se movimentando entre as árvores. Mas o avião estava cercado por uma área completamente vazia. Não deveria existir ninguém ali. O comandante decidiu abrir a porta para procurar ajuda. Mas antes que pudesse fazer isso, a voz desconhecida falou: "Não abra." O piloto perguntou: "Por quê?" E a resposta foi: "Porque aquilo que está lá fora já entrou." Naquele momento, os passageiros começaram a gritar. A gravação registrou sons de pessoas correndo dentro da aeronave. Portas batendo. Pessoas pedindo ajuda. Mas o mais estranho era que ninguém sabia exatamente do que estavam fugindo. Rafael pausou o áudio. Ele percebeu algo estranho. A caixa preta registrava todos os sons do avião. Mas naquele momento, havia mais vozes do que passageiros registrados. Existiam pessoas dentro daquele avião que não estavam na lista. Ele voltou à reprodução. A voz desconhecida começou a falar novamente: "Vocês não deveriam ter pousado aqui." O comandante perguntou: "Onde estamos?" A resposta veio em um sussurro: "No lugar onde todos os voos perdidos chegam." Depois disso, o áudio ficou cheio de interferências. Durante vários minutos, apenas ruídos eram ouvidos. Até que uma nova mensagem apareceu. Era a voz de um dos passageiros. Ele dizia: "Encontramos outro avião." O comandante perguntou: "Outro avião?" O passageiro respondeu: "Sim." Uma pausa. "É o nosso." Todos ficaram em silêncio. Eles haviam encontrado uma aeronave idêntica ao voo 711 parada no meio da floresta.
com os mesmos passageiros, com a mesma tripulação, e com outra caixa preta dentro. Rafael desligou a gravação por alguns segundos. Aquilo era impossível, mas ele continuou ouvindo. Na gravação, os passageiros entraram no outro avião e encontraram um novo áudio. Era uma gravação deles mesmos, mas registrada algumas horas no futuro. A mensagem dizia: se vocês estão ouvindo isso, não entrem no segundo avião. Era tarde demais. Eles já estavam dentro dele. Então a voz final apareceu. A voz de alguém desesperado. A voz de um passageiro dizendo: o avião que caiu nunca foi o nosso. A gravação terminou. Rafael ficou olhando para a tela. Mas antes que pudesse encerrar o arquivo, a caixa preta começou a reproduzir um novo som. Um som que não fazia parte do voo 711. Era o som de um telefone tocando. O mesmo telefone encontrado na floresta. Então uma voz desconhecida respondeu: o próximo voo já pousou. Na manhã seguinte, Rafael tentou acessar novamente a gravação. Mas o arquivo havia mudado. O nome original desapareceu. Agora aparecia apenas: voo 712, mensagem recebida após a queda. E dentro do novo áudio havia uma frase: Rafael Mendes, se você está ouvindo isso, não procure pelo avião. Uma pausa, porque ele já encontrou você. Durante décadas, o desaparecimento do voo 404 foi considerado um dos maiores mistérios da história da aviação. O avião partiu em uma noite comum, com 146 passageiros e 8 tripulantes a bordo. A previsão do tempo indicava apenas uma pequena possibilidade de turbulência, nada que pudesse representar perigo. Mas exatamente 37 minutos após a decolagem, algo impossível aconteceu. O avião desapareceu dos radares. Nenhuma mensagem de emergência foi enviada. Nenhuma falha foi registrada. Nenhum sinal foi encontrado. As equipes de busca procuraram durante meses, mas o voo 404 simplesmente sumiu no meio do oceano. Com o passar dos anos, o caso foi esquecido. Até que uma noite, 28 anos depois, os sistemas de controle aéreo captaram algo impossível. Um sinal apareceu no radar. Era uma aeronave. O código de identificação era o mesmo. Voo 404. O avião desaparecido havia acabado de aparecer no céu por apenas 12 segundos. Depois desapareceu novamente. As autoridades ficaram sem explicação. Como uma aeronave desaparecida há quase 3 décadas poderia enviar um sinal? Uma equipe especializada foi enviada para investigar a região onde o sinal apareceu. Após dias de busca, encontraram algo flutuando no oceano. Não era o avião. Era apenas uma pequena peça metálica. Uma parte da caixa preta. O mais estranho era que o equipamento parecia novo. Não havia ferrugem. Não havia danos. A bateria ainda estava funcionando. Como se o acidente tivesse acontecido naquele mesmo dia. O investigador Marcos Vieira recebeu a missão de analisar a gravação. Ele já tinha ouvido centenas de áudios de acidentes, mas aquele caso parecia diferente desde o início. Quando conectou a caixa preta, o áudio começou. Durante alguns segundos, apenas o som dos motores era ouvido. Então a voz do comandante apareceu. Estamos a 10 minutos do pouso. Marcos estranhou. O voo 404 desapareceu poucos minutos depois da decolagem. A gravação não fazia sentido. Ele continuou ouvindo. Os pilotos conversavam normalmente. Os passageiros pareciam tranquilos. Tudo indicava que o avião estava chegando ao destino. Mas então algo mudou. O copiloto perguntou: Capitão, você está vendo aquilo? O comandante respondeu: Estou. O que é? Alguns segundos de silêncio. Então o comandante disse: Não deveria existir. Marcos aumentou o volume. Ao fundo, era possível ouvir passageiros assustados. Alguns diziam estar vendo luzes pela janela.
Mas eles não estavam sobre nenhuma cidade. O avião estava no meio do oceano. Então uma voz apareceu no rádio. Uma voz que não pertencia à torre de controle. Voo 404, vocês não deveriam ter chegado até aqui. O comandante respondeu. Quem está falando? A voz disse. Alguém que já tentou voltar. Marcos pausou a gravação. Aquela frase não parecia uma comunicação normal. Parecia um aviso. Ele continuou. O avião começou a apresentar falhas nos instrumentos. Os pilotos tentavam entender o que estava acontecendo. Mas algo ainda mais estranho aconteceu. O relógio da cabine começou a voltar. Os minutos passavam para trás. A gravação registrou o comandante dizendo: estamos voltando no tempo. O copiloto respondeu: isso é impossível. Então uma voz de passageiro apareceu. Não estamos voltando. Uma pausa. Estamos repetindo. Os investigadores começaram a analisar os dados. Descobriram algo assustador. O voo 404 não havia desaparecido uma única vez. Ele tinha desaparecido várias vezes. Pequenos sinais haviam sido registrados durante décadas. Mas todos eram ignorados porque apareciam apenas por alguns segundos. Como se o avião estivesse tentando retornar. Marcos continuou ouvindo. Na parte final da gravação, os passageiros começaram a perceber algo. Eles estavam vendo pessoas dentro do avião que não reconheciam. O comandante perguntou: quantas pessoas estão a bordo? A comissária respondeu: 154. O comandante ficou confuso. Mas temos apenas 154 passageiros e tripulantes. Ela respondeu: não. Uma pausa. Temos mais pessoas agora. Os sons ficaram desesperados. Os passageiros começaram a gritar. Algo ou alguém estava aparecendo dentro da aeronave. Então uma voz desconhecida falou: toda vez que tentamos voltar, alguém precisa ficar. O comandante perguntou: quem? A resposta veio em um sussurro: o próximo voo. A gravação ficou em silêncio por alguns segundos. Depois, uma mensagem apareceu. Mas não era do piloto. Era de alguém falando diretamente com quem estava ouvindo a caixa preta. A voz disse: se você encontrou essa gravação, significa que o avião conseguiu pousar. Marcos sentiu um arrepio. Porque naquele momento, todos os especialistas sabiam. O voo 404 nunca havia pousado. Então quem estava enviando aquela mensagem? Ele continuou ouvindo. No último minuto do áudio, o comandante começou a falar desesperado. Tem alguém na cabine. O copiloto perguntou: quem? O comandante respondeu: eu. Silêncio. Depois: mas eu ainda estou sentado aqui. A gravação terminou. Marcos ficou olhando para a tela sem conseguir entender. Mas antes que pudesse desligar o equipamento, a caixa preta começou a reproduzir um novo arquivo. Um arquivo que não existia antes. O nome era Última Transmissão do Voo 404. Ele abriu. A gravação começou com sons de pessoas andando. Depois uma voz apareceu. Era a voz do próprio Marcos, dizendo: quando encontrarem esta caixa preta, não tentem procurar pelo avião. Uma pausa. Porque o avião já encontrou vocês. Naquele momento, todos os computadores da sala perderam o sinal. As luzes começaram a piscar. E o sistema de comunicação recebeu uma nova transmissão. A origem do sinal era desconhecida. Mas o código da aeronave era claro. Voo 404. A mensagem dizia: estamos prontos para retornar. Marcos saiu correndo da sala. Mas antes de fechar a porta, ouviu uma última frase vindo da caixa preta. Uma voz calma dizendo: obrigado por guardar o nosso lugar. No dia seguinte, a investigação foi encerrada. O relatório oficial afirmou que o caso continuava sem explicação. Mas uma informação permaneceu escondida.
A caixa preta do voo 404 desapareceu do laboratório. E exatamente 12 segundos depois, um novo avião apareceu no radar. O código de identificação era diferente, mas a mensagem era a mesma. Estamos prontos para retornar. Durante anos, moradores de pequenas cidades próximas a uma antiga floresta contavam histórias sobre um circo que aparecia apenas quando o céu ficava completamente escuro. Não importava o lugar ou a distância, sempre que a grande tenda preta surgia entre as árvores, uma música antiga podia ser ouvida por quilômetros. O nome daquele lugar era conhecido por poucos, mas todos que já tinham visto sabiam que era o mesmo. Circo dos Horrores. Entre todas as atrações, nenhuma era tão assustadora quanto a apresentação do domador. Diferente dos circos comuns, ele não entrava no picadeiro acompanhado de leões, tigres ou animais selvagens. Ele controlava sombras. Os moradores diziam que aquelas criaturas não eram apenas ilusões criadas pela escuridão. Eram seres que viviam em um lugar entre o mundo dos vivos e dos mortos. A lenda dizia que o domador havia feito um acordo para nunca envelhecer. Em troca, deveria alimentar o circo trazendo novas sombras para seu espetáculo. Por muitos anos, ninguém tentou descobrir se a história era verdadeira. Até que um fotógrafo chamado Miguel decidiu seguir as luzes do circo. Miguel trabalhava registrando lugares abandonados e histórias esquecidas. Ele não acreditava em fantasmas ou criaturas sobrenaturais. Para ele, qualquer mistério tinha uma explicação lógica. Quando ouviu rumores sobre o circo, ficou curioso. Em uma noite de tempestade, seguiu uma música distante até encontrar uma enorme tenda escondida no meio da floresta. O lugar parecia antigo, mas estava completamente iluminado. Na entrada havia um cartaz. O maior espetáculo da escuridão. Uma apresentação que você nunca esquecerá. Ao entrar, Miguel percebeu que os artistas eram diferentes de tudo que já tinha visto. Havia pessoas com movimentos estranhos, palhaços que não sorriam e mágicos que pareciam controlar coisas impossíveis. Mas todos aguardavam ansiosamente pelo último número. O Domador das Sombras. Quando as luzes se apagaram, o silêncio tomou conta da tenda. Um homem alto apareceu no centro do palco usando um longo casaco preto. Seu rosto era pálido e seus olhos pareciam completamente vazios. Em sua mão havia apenas um pequeno sino. Ele tocou uma vez. A sombra de uma criatura começou a surgir no chão. Primeiro apareceram os braços longos. Depois o corpo fino. Até que uma enorme figura escura se levantou atrás dele. A plateia começou a aplaudir. Miguel ficou imóvel. Aquilo não era uma projeção. Não era um truque. A criatura realmente estava ali. O domador começou a controlar a sombra com movimentos das mãos. Ela obedecia como um animal treinado, andando pelo palco e desaparecendo nas paredes. Mas então Miguel percebeu algo assustador. A criatura tinha um rosto. E aquele rosto parecia humano. Depois do espetáculo, Miguel decidiu seguir o domador pelos corredores atrás do palco. Ele encontrou uma sala onde dezenas de sombras estavam presas dentro de grandes recipientes de vidro. Cada uma delas se movia desesperadamente tentando escapar. Na parede havia nomes escritos. Eram nomes de pessoas desaparecidas. Miguel entendeu que aquelas sombras pertenciam a pessoas que haviam entrado no circo e nunca mais saído. Antes que pudesse fugir, o domador apareceu. "Você não deveria ter visto isso", disse ele. Miguel perguntou o que aquelas criaturas eram. O homem respondeu: "São partes das pessoas que esqueceram quem eram." O domador explicou que, há muitos anos, ele também era um homem comum, mas desejava poder e imortalidade. Quando fez o pacto, descobriu tarde demais que sua eternidade dependeria de roubar a essência de outras pessoas. O circo precisava de novas sombras para continuar existindo. Miguel tentou escapar, mas percebeu que sua própria sombra havia começado a se separar de seu corpo. Ele sentiu uma fraqueza enorme, como se algo estivesse arrancando uma parte dele. O domador sorriu. Todos resistem no começo. Mas Miguel percebeu uma coisa. As sombras presas não eram monstros.
Elas estavam tentando avisá-lo. Com sua câmera, ele começou a fotografar tudo. Cada criatura, cada recipiente, cada detalhe escondido do circo. O flash da câmera iluminava lugares onde a escuridão não conseguia chegar. A cada foto tirada, uma sombra ficava mais forte. O domador tentou impedir, mas era tarde. As imagens revelavam a verdade. O circo não era um espetáculo, era uma prisão. E as sombras eram as vítimas. As criaturas começaram a escapar dos recipientes. A tenda inteira começou a tremer. Os artistas do circo fugiram assustados enquanto o domador tentava controlar todas as sombras ao mesmo tempo. Mas quanto mais tentava dominá-las, mais fraco ficava. Finalmente, uma das sombras se aproximou dele. Era a sombra de alguém que ele havia esquecido há muitos anos. Seu próprio irmão. A criatura tocou seu rosto e, pela primeira vez, o domador pareceu sentir culpa. Eu só queria nunca perder ninguém, disse ele. Mas sua busca pela eternidade havia destruído tudo. O circo começou a desaparecer. Miguel correu para fora antes que a tenda sumisse completamente. Na manhã seguinte, ele voltou ao local. Não havia nada. Apenas marcas profundas no chão e sua câmera caída entre as árvores. Ele revelou as fotografias para provar o que tinha visto. Mas todas as imagens estavam completamente pretas. Todas, menos uma. Na última foto, aparecia Miguel parado diante da floresta. Atrás dele havia uma enorme sombra. E, escrito no canto da imagem, uma frase apareceu: algumas sombras nunca deixam seus donos. Desde aquela noite, viajantes afirmam ouvir uma música de circo no meio da floresta. E quando olham para o chão, percebem que suas sombras estão se movendo sozinhas. Durante décadas, investigadores acreditaram que uma caixa preta servia apenas para olhar para o passado. Ela registrava os últimos momentos de um avião, revelava falhas mecânicas e ajudava a descobrir a verdade sobre acidentes. Mas em uma investigação específica, uma equipe descobriu algo que desafiava tudo o que conheciam. Uma caixa preta não estava registrando o passado. Ela estava recebendo mensagens do futuro. O caso começou com o voo 527, uma aeronave comercial que desapareceu durante uma viagem noturna sobre uma região de montanhas. O avião levava 178 pessoas e seguia uma rota considerada segura. O clima estava estável e os pilotos eram experientes. Mas, poucos minutos antes da chegada ao destino, algo estranho aconteceu. A torre de controle recebeu uma mensagem do comandante. Estamos vendo algo à frente. O controlador perguntou: o que vocês estão vendo? A resposta demorou alguns segundos. Então o piloto respondeu: uma pista de pouso. A torre verificou os mapas. Não havia nenhuma pista naquela região. Antes que pudessem responder, o avião desapareceu do radar. O voo 527 nunca chegou ao destino. As buscas começaram imediatamente, mas durante meses nenhuma parte da aeronave foi encontrada. Até que, quase um ano depois, uma equipe de resgate encontrou uma caixa preta enterrada em uma área isolada das montanhas. Quando os investigadores recuperaram o equipamento, perceberam algo impossível. A caixa preta estava completamente carregada. Ela não deveria estar funcionando. A bateria daquele modelo durava apenas algumas horas. Mas o equipamento continuava ativo. O investigador Eduardo Martins foi chamado para analisar o conteúdo. Ele conectou a caixa preta ao computador e iniciou a reprodução. O primeiro som era estranho. Não havia motores. Não havia vozes dos pilotos. Apenas um ruído semelhante a uma transmissão de rádio. Depois de alguns segundos, uma voz apareceu. Se alguém encontrou esta gravação, significa que o voo 527 ainda não desapareceu. Eduardo ficou confuso. Ele verificou o horário do arquivo. A gravação tinha sido criada 2 dias depois da data oficial do acidente. Era impossível. Ele chamou a equipe técnica. Todos confirmaram. O áudio havia sido registrado após o desaparecimento do avião.
Eles continuaram ouvindo. A voz desconhecida voltou. Vocês precisam impedir o pouso. Um dos investigadores perguntou. Quem gravou isso? Mas ninguém sabia responder. Não havia identificação da voz. Eduardo decidiu avançar o áudio. Então ouviu algo que deixou todos assustados. A gravação começou a mostrar acontecimentos que ainda não tinham ocorrido. Ela registrava conversas entre investigadores. Registrava perguntas que eles ainda iriam fazer. Registrava até sons da própria sala onde estavam. A Caixa Preta parecia saber o que aconteceria antes. Mas a maior surpresa veio quando Eduardo ouviu seu próprio nome. A voz dizia: Eduardo Martins será o próximo a ouvir. Ele parou a gravação. Todos ficaram em silêncio. Como aquela Caixa Preta sabia quem ele era. Ele decidiu continuar. Na gravação, os pilotos do voo 527 finalmente apareceram. Mas eles não pareciam estar em perigo. O comandante conversava calmamente. Estamos seguindo as instruções. O copiloto respondeu. Mas quem está enviando? O comandante ficou em silêncio. Então disse: nós mesmos. Os investigadores ficaram sem entender. A gravação continuou. Os pilotos estavam recebendo instruções pelo rádio. Mas o sinal não vinha de nenhuma torre de controle. Era uma mensagem enviada pelo próprio avião. Uma mensagem do futuro. A voz dizia: não tente mudar o destino. O comandante perguntou: o que acontece se mudarmos? A resposta veio: vocês criam outro voo. Poucos minutos depois, os instrumentos começaram a falhar. O avião começou a perder altitude. Os passageiros entraram em pânico. Mas então algo estranho aconteceu. O avião não caiu. Ele simplesmente desapareceu. Como se tivesse deixado de existir. Eduardo percebeu que talvez o voo 527 não tivesse sido destruído. Talvez ele estivesse em algum lugar esperando para retornar. Ele continuou ouvindo. Nos últimos minutos da gravação, o comandante perguntou: quem está falando conosco? A resposta demorou. Então a voz disse: os passageiros. O piloto ficou confuso. Mas vocês estão dentro do avião. A voz respondeu: não mais. Depois disso, um som estranho apareceu. Parecia uma multidão de pessoas falando ao mesmo tempo. Milhares de vozes. Todas dizendo a mesma frase: não deixem o próximo avião pousar. A gravação terminou. Mas a Caixa Preta continuou funcionando. Um novo arquivo apareceu automaticamente. O nome era: mensagem recebida voo 528. Eduardo abriu. O áudio começou com sons de um avião decolando. Depois uma voz apareceu. Era a voz do comandante do voo 527. Mas isso era impossível. O avião estava desaparecido há quase um ano. A voz dizia: nós conseguimos voltar. Uma pausa. Mas algo voltou conosco. Naquele momento, os computadores do laboratório começaram a receber sinais. Um avião desconhecido havia entrado no espaço aéreo. O código de identificação era voo 527. Eduardo olhou para a tela assustado. O avião desaparecido estava novamente no radar. Mas havia um detalhe. A aeronave não estava se aproximando do aeroporto. Ela estava indo diretamente para o laboratório. A torre de controle tentou contato. Depois de alguns segundos, uma resposta chegou. Era a voz do comandante. Encontramos a Caixa Preta. Todos ficaram paralisados. O controlador perguntou: onde vocês estão? O piloto respondeu: ainda não chegamos. Uma pausa. Mas já estamos aqui. A transmissão foi encerrada. Naquela noite, ninguém conseguiu explicar o que aconteceu. O voo 527 desapareceu novamente. Mas a Caixa Preta permaneceu no laboratório. E desde então,
Todas as noites, exatamente às 3h17 da madrugada, ela recebe uma nova mensagem. Sempre com o mesmo aviso. Não procure pelo avião. Uma pausa. Procure por quem está tentando voltar nele. Todos os aviões carregam histórias dentro de si. Algumas são lembranças de viagens felizes, reencontros e novos começos. Outras são histórias de medo, desespero e momentos que ninguém deveria ouvir. Mas existe um tipo de gravação que nenhum investigador quer encontrar. Uma gravação de alguém que nunca deveria estar lá. O voo 641 era uma aeronave comum. Uma viagem noturna entre 2 países, com 231 passageiros e 10 tripulantes. Nada indicava que aquela seria a última viagem daquelas pessoas. O avião decolou normalmente. Durante as primeiras horas, tudo aconteceu como previsto. Os pilotos conversavam, a equipe de bordo realizava os procedimentos e os passageiros descansavam. Até que, faltando menos de 1 hora para o pouso, algo estranho aconteceu. O comandante entrou em contato com a torre de controle. Estamos recebendo uma informação estranha. O controlador perguntou: que tipo de informação? O piloto respondeu: o sistema está indicando que existe uma pessoa a mais dentro da aeronave. A torre de controle verificou os dados. Parecia um erro. Todos os passageiros estavam registrados. Todos os tripulantes estavam identificados. Não existia ninguém a mais. O controlador informou: capitão, temos a lista completa. Não há nenhuma pessoa extra. O comandante respondeu: então alguém está sentado em um lugar que não existe. Poucos segundos depois, a comunicação foi interrompida. O voo 641 desapareceu dos radares. As equipes de busca foram enviadas imediatamente. Depois de 3 semanas procurando, encontraram os destroços em uma região montanhosa. Nenhum sobrevivente foi encontrado. Entre as peças da aeronave, estava a caixa preta. O investigador Samuel Rocha recebeu o equipamento para análise. Ele acreditava que finalmente descobriria o motivo do acidente. Mas quando iniciou a gravação, percebeu algo estranho. O áudio começava antes da decolagem. A tripulação estava fazendo a contagem de passageiros. Uma comissária dizia: passageiros confirmados, 231. Então uma segunda voz respondeu: corrigindo, são 232. A comissária perguntou: quem está faltando? A voz respondeu: ninguém. Uma pausa. Quem está sobrando? Samuel interrompeu a gravação. Ele verificou os registros. 231 passageiros. Nenhuma pessoa extra. Ele continuou ouvindo. Durante o voo, os pilotos começaram a perceber pequenos detalhes estranhos. Objetos mudavam de lugar. Portas apareciam abertas. Sons vinham de áreas vazias. Até que uma comissária entrou na cabine assustada. Ela disse: capitão, tem um passageiro sem identificação. O piloto perguntou: onde? Ela respondeu: assento 17A. O comandante verificou a lista. O assento 17A estava vazio. Ele perguntou: como ele é? A comissária ficou em silêncio. Então respondeu: ele parece estar esperando alguém. O piloto perguntou: esperando quem? A resposta veio em um sussurro: a pessoa que deveria estar sentada ali. Os investigadores ficaram intrigados. Samuel pesquisou o histórico do avião. Descobriu que o assento 17A havia sido removido da configuração da aeronave durante uma reforma 5 anos antes. Aquele lugar não existia mais. Mas na gravação, alguém estava sentado nele. Samuel continuou ouvindo. O comandante decidiu falar com o passageiro desconhecido. A gravação registrou seus passos pelo corredor. Ele perguntou: senhor, posso ver seu bilhete? A resposta demorou alguns segundos. Então uma voz masculina respondeu: eu não tenho bilhete. O comandante perguntou:
Então, como entrou no avião? A resposta foi: eu não entrei. Uma pausa. Eu fiquei. O piloto perguntou: ficou onde? A voz respondeu: na última viagem. Samuel parou a gravação. Ele começou a investigar acidentes anteriores envolvendo aquela aeronave. Encontrou algo assustador. Antes de ser comprada pela companhia atual, aquela aeronave pertencia a outra empresa. E em seu primeiro voo, anos antes, um passageiro desapareceu durante uma viagem. Seu nome era Daniel Costa. Ele estava sentado exatamente no assento 17A. O relatório oficial dizia que ele nunca embarcou, mas sua passagem estava registrada. Seu nome estava na lista original. E uma fotografia antiga mostrava Daniel entrando no avião. Samuel continuou a gravação. O passageiro misterioso dizia aos pilotos: eu tentei avisar vocês na primeira vez. O comandante perguntou: primeira vez? A voz respondeu: esse voo já caiu antes. O piloto ficou confuso. Mas nós estamos voando agora. Então o passageiro disse: porque vocês ainda não chegaram ao momento da queda. Na gravação, os alarmes começaram a tocar. Os pilotos tentavam controlar a aeronave. Mas algo estranho aconteceu. Os passageiros não gritavam. Todos permaneciam em silêncio, como se soubessem o que estava acontecendo. Então a voz de Daniel apareceu novamente. Mas dessa vez ele não estava falando com os pilotos. Ele estava falando com quem ouvia a caixa preta. Se você está ouvindo isso, uma pausa. Significa que eu consegui deixar uma mensagem. Samuel sentiu um arrepio. A gravação continuou. Daniel disse: o problema não é o avião cair. Silêncio. O problema é quem continua dentro dele depois da queda. Então o áudio registrou um som impossível. Batidas. Como se alguém estivesse batendo na parte de dentro da caixa preta. Samuel se afastou do equipamento, mas continuou ouvindo. A última frase registrada foi: o próximo passageiro já encontrou seu assento. A gravação terminou. Mas alguns segundos depois, um novo arquivo apareceu. Samuel abriu. O nome do arquivo era Lista de Passageiros Atualizada. Ele clicou. A gravação começou com uma voz automática. Passageiros confirmados, 232. Samuel ficou assustado. Ele sabia que o voo tinha apenas 231 passageiros. Então a voz continuou. Passageiro adicional identificado. Uma pausa. Nome: Samuel Rocha. O investigador olhou para a sala vazia. Naquele momento, ouviu um som atrás dele. O som de alguém sentando em uma cadeira. Quando virou, não havia ninguém. Mas sobre a mesa estava uma nova passagem aérea. O destino era desconhecido. O número do voo era 641. E no nome do passageiro estava escrito Samuel Rocha. Na manhã seguinte, os investigadores encontraram a sala vazia. A caixa preta continuava funcionando. E uma nova gravação havia sido registrada. A última frase dizia: agora o voo está completo. Algumas gravações são feitas para revelar a verdade. Outras existem para esconder algo que nunca deveria ser descoberto. Durante anos, investigadores acreditaram que a caixa preta de um avião era apenas uma testemunha silenciosa dos últimos momentos de uma aeronave. Mas em um caso específico, eles descobriram que algumas caixas pretas não registram apenas o que aconteceu. Elas registram aquilo que está tentando acontecer. O voo 303 era uma aeronave moderna, equipada com sistemas de segurança mais avançados da época. A viagem parecia ser apenas mais uma rota comum. O avião transportava 187 passageiros e 9 tripulantes. A decolagem ocorreu às 22h45. Durante as primeiras horas, nada parecia errado. Os pilotos conversavam normalmente. A equipe de bordo seguia os procedimentos.
Os passageiros dormiam tranquilamente. Até que, exatamente às 0h13, o comandante fez uma comunicação estranha para a torre de controle. Temos um problema. O controlador perguntou. Qual é a situação? O piloto demorou alguns segundos para responder. Então disse: estamos recebendo uma transmissão da nossa própria aeronave. A torre de controle não entendeu. Capitão, isso é impossível. O piloto respondeu: eu sei. Poucos segundos depois, a comunicação foi interrompida. O voo 303 desapareceu do radar. Durante 6 meses, equipes de busca procuraram pelos destroços. Nada foi encontrado. Até que um grupo de pesquisadores encontrou uma peça da aeronave em uma área remota de uma floresta. Entre os destroços estava a caixa preta. Quando os técnicos analisaram o equipamento, perceberam algo estranho. A última gravação tinha sido registrada exatamente no momento em que a caixa preta foi encontrada, como se ela tivesse acabado de gravar. O investigador André Ribeiro recebeu o arquivo. Ele iniciou a reprodução. No começo, ouviu apenas silêncio. Nenhum motor, nenhuma conversa, nenhum som de acidente. Então uma voz apareceu. Era a voz do comandante. Mas havia algo errado. Ele dizia: se alguém encontrar esta gravação, não deixe o avião decolar. André ficou confuso. O acidente já havia acontecido. O avião já tinha desaparecido. Como o comandante poderia estar dando um aviso depois da queda? Ele verificou o horário do áudio. A gravação tinha sido criada 3 dias depois do desaparecimento. Era impossível. Mesmo assim, continuou ouvindo. A voz do comandante voltou. Nós descobrimos tarde demais. Uma segunda voz apareceu. Era o copiloto. O que fazemos agora? O comandante respondeu: nada. Uma pausa. Porque já aconteceu. André chamou outros especialistas. Todos ouviram o mesmo áudio. A gravação parecia mostrar uma conversa dentro do avião depois que ele desapareceu. Eles decidiram analisar cada segundo. Então perceberam algo assustador. A caixa preta não estava registrando o acidente. Ela estava registrando uma tentativa de evitar o acidente. O áudio continuava. Os pilotos conversavam sobre uma mensagem recebida. Uma mensagem enviada pelo próprio voo 303. O comandante perguntou: quem enviou isso? O copiloto respondeu: nós. O comandante ficou em silêncio. Então perguntou: como podemos enviar uma mensagem para nós mesmos? Nenhuma resposta apareceu. Depois de alguns segundos, uma voz desconhecida entrou na comunicação. Ela disse: porque vocês já viveram esse momento. Os pilotos ficaram assustados. O comandante perguntou: quem está falando? A voz respondeu: a última tripulação. André sentiu um arrepio. A gravação parecia indicar que o voo 303 não havia desaparecido apenas uma vez. Ele continuou ouvindo. Os passageiros começaram a perceber que algo estava errado. Algumas pessoas diziam lembrar de detalhes que ainda não tinham acontecido. Uma criança perguntou à mãe: nós vamos cair de novo? A mãe respondeu: de novo? A criança disse: sim. Uma pausa. Igual da outra vez. Os investigadores ficaram em silêncio. A gravação mostrava que os passageiros tinham lembranças de uma tragédia que ainda não havia acontecido. O comandante então recebeu uma nova mensagem. A voz dizia: vocês precisam escolher quem vai sair. O piloto perguntou: sair para onde? A resposta veio: para o próximo voo. Naquele momento, os alarmes começaram. A aeronave enfrentava uma falha grave. Mas antes da queda, algo estranho aconteceu. O comandante percebeu uma pessoa dentro da cabine. Um homem sentado atrás dos pilotos. Ele perguntou: quem autorizou você a entrar aqui? O homem respondeu: eu estava aqui antes. O piloto perguntou: quem é você?
A resposta foi: o último comandante. André pausou a gravação. Ele começou a pesquisar antigos acidentes aéreos. Encontrou um caso esquecido. 10 anos antes, outro avião havia desaparecido exatamente na mesma rota. O comandante daquele voo tinha o mesmo nome da voz encontrada na gravação. Mas aquele piloto estava morto há uma década. André voltou para o áudio. Nos últimos segundos, o antigo comandante dizia: toda vez que o avião tenta chegar ao destino, ele precisa substituir alguém. O copiloto perguntou: quem será substituído dessa vez? Silêncio. Então uma voz respondeu: quem estiver ouvindo. A gravação terminou. Todos ficaram parados. Mas a caixa preta ainda estava ligada. Um novo arquivo apareceu. O nome era Última Conversa Registrada. André abriu. A gravação começou com sons do laboratório. Era a sala onde ele estava naquele momento. Ele ouviu sua própria voz conversando com os investigadores. Mas então percebeu algo estranho. A gravação estava alguns minutos à frente. Ela registrava o futuro. Na gravação, André dizia: precisamos desligar essa caixa preta. Outro investigador respondia: não podemos. André perguntava: por quê? E a resposta vinha: porque agora ela está gravando você. André se afastou do computador. Mas antes que pudesse desligar o equipamento, a caixa preta começou a emitir um novo som. O som de um avião decolando. Então uma voz apareceu. A voz do comandante do voo 303. Ele disse: obrigado por ouvir nossa última conversa. Uma pausa. Agora podemos começar a sua. Na manhã seguinte, o laboratório foi encontrado vazio. Nenhum sinal de André. Nenhum equipamento danificado. Apenas a caixa preta sobre a mesa. E uma nova gravação salva. O arquivo se chamava Voo 304 Conversa Inicial. No primeiro segundo do áudio, uma voz automática dizia: passageiros confirmados, 187. Uma pausa. Tripulação confirmada. Outra pausa. Novo comandante identificado. Então a voz disse: André Ribeiro. E a última frase registrada foi: o voo está pronto para partir.